Olá, queridas e queridos, perigosos e perigosas. Que saudade de falar isso para vocês, né, na sala de aula. Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam superando essa pandemia da melhor forma possível, a quarentena que é super difícil, né? Para todo mundo para a gente aqui também, para minha família. Mas a gente precisa passar por isso, né? A gente não sabe nem quando a gente vai ter o chamado pico da doença aqui no nosso estado, porque a gente não tem dados confiáveis, né? A gente sabe do que o número de mortes aumenta a cada dia e isso deixa a gente cada vez mais assustado. Mas o que a gente precisa fazer, dentro do possível, é ficar em casa, né? Tomar as medidas corretas e vencer isso tudo. O vídeo de hoje, que na verdade é voltado para todas as turmas, é diferente da atividade dessa semana, é porque é sobre um tema que eu não podia deixar passar, que está aí todos os dias, em todas as mídias sociais, nas televisões, nos canais todos, que é sobre o racismo. Parece uma coisa que é repetitiva, e é, de fato. Volta e meia a gente conversa sobre isso. Mas ele continua insistindo em se consolidar na sociedade brasileira. Nesse caso, essa explosão de discussão sobre racismo, ela acontece a partir do que aconteceu nos Estados Unidos. Um homem chamado George Floyd, depois de ser algemado por um policial, ele, na verdade, algemado no chão e deitado, com um policial com o seu joelho no pescoço dele, reclamava que não conseguia respirar e morreu asfixiado por essa posição. Um policial branco sobre um homem negro que não tinha o que fazer naquela situação, morreu dessa forma. E esse não é o primeiro caso. São vários e vários casos de agressões, de violência, de assassinatos de pessoas negras. E engraçado que esse caso, que explodiu no mundo inteiro e ganhou um lema, vidas negras importam, ele acontece todos os dias no nosso país, todos os dias. O racismo, ele é feito quando a gente pensa que no Brasil, 77% das mortes violentas por arma de fogo, ou seja lá, parecida com isso, é sobre homens, jovens e negros. Aí você fala assim, peraí, professor, repete, vou repetir. 77% das mortes violentas no país, as vítimas são homens, jovens e negros. Aí você pergunta aí, você deve estar, mas como é que isso é possível? Né, se a gente não tem a maioria que se identifica como negro no país? É porque, na verdade, o racismo brasileiro, ele é travestido de uma normalidade que ele parece às vezes não existir. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, quando assim que acaba a escravidão, lá em 1888, acaba a escravidão oficialmente com a Lei Áurea, lembra? A Princesa Isabel assina a Lei Áurea e determina a liberdade de todos os escravos. O negro, quando você fala assim, então a partir de lá está resolvido o problema, não está resolvido. Porque, primeiro, o que se cobrava no movimento abolicionista, quer dizer, aquele que queria o fim da escravidão, era que se preparasse esse negro para poder inseri-lo na sociedade como todas as outras pessoas eram inseridas. Você não podia pegar um ex-escravo, simplesmente libertá-lo e jogar para a sorte. Bom, se vira aí que agora você é livre. A cobrança existiu, houve uma tentativa, mas não deu. O que no Brasil aconteceu foi todos os negros libertos, ex-escravos, lançados à própria sorte. Então o que aconteceu no país? Muitos queriam ficar na própria fazenda, porque pelo menos lá comiam e sobreviviam. Muitos foram morar nas cidades fazendo bicos, né, ocupando espaços, ocupando a miséria brasileira. Porque como pode, né? Alguém vai explicar como um ex-escravo sem nada, sem nenhum bem, sem nenhuma posição, e sendo visto como algo menor, porque o escravo era como se fosse um objeto na mão do seu senhor. Por incrível que pareça, a gente tem esse passado perverso aqui no Brasil. Tem uma história muito trágica. Isso aconteceu no Brasil, isso foi verdade, isso é um fato histórico. É essa miséria que foi sendo desenhada no Brasil e em que o racismo vai sendo construído. No Brasil, durante o século XX, que vai de 1900 a 2000, se desenharam várias teorias, todas elas tentando traduzir o negro como algo menor, como alguém de cidadania diferente da do branco, como alguém que tinha alguns problemas. Por exemplo, teve uma teoria do embranquecimento ou teoria do branqueamento da sociedade. Uma forma de explicar o seguinte: cada vez que a sociedade brasileira se tornasse mais branca, fosse deixando a pele escura, ela melhoraria.
Isso muitos intelectuais da época, né, queriam provar através da ciência, algo que nunca foi provado, obviamente. Tudo que foi feito foram estudos absolutamente farsantes para tentar provar que o branco tinha superioridade sobre o negro. Isso foi feito no mundo inteiro e no Brasil também. Essa questão ela nunca foi resolvida. Durante muito tempo, alguns sociólogos, por exemplo, e antropólogos, queriam também traduzir a ideia de que no Brasil havia uma democracia racial. O que é isso? Que todas as raças convivem harmonicamente bem. Quer dizer, todos vivem bem, negros, brancos, mulatos, amarelos, todos aqui vivem absolutamente felizes e nada se diferenciam. Mentira. Essa teoria hoje, obviamente, que ela é vencida. Isso não existe no país. É claro a divisão entre brancos e negros no país e o racismo que ainda acontece todos os dias. Mas essas teorias, elas ganharam corpo. Por exemplo, na ideia de que a mestiçagem, quer dizer, ser mestiço, ela traduz o seguinte: como todos nós temos sangue africano, português, europeu, né, indígena, então somos todos iguais, e bom, isso é coisa de falar que existe racismo é uma mentira, é todo mundo igual e acabou. Na prática isso não é verdade. Na prática o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, porque ele na verdade burla, encobre, ele finge que não tem um processo que é muito claro. Quando eu penso no caso do George Floyd nos Estados Unidos, que mobilizou o mundo inteiro, de novo, deu aquele estalo para a gente pensar, eu penso em quantas pessoas são assassinadas na favela, simplesmente pela cor da pele. Se a gente for olhar de novo, o número dos jovens que eu falei, que morrem diariamente, são negros. Esses jovens que estão aí morrendo dentro de casa, nas favelas. É uma pergunta que a gente faz. Será que, por que quando a gente olha para as periferias, para as favelas, para as cidades da região metropolitana, elas são mais negras do que a Zona Sul, do que a área mais rica? Será que não escolhemos morar lá? Será que a gente prefere morar em situações mais difíceis, onde a polícia pode entrar a qualquer momento atirando e seja lá o que Deus quiser, que a gente nos proteja aqui e que a gente consiga sobreviver? Bom, o Brasil precisa superar isso. O racismo ele é latente, o racismo está em todos os lugares, né? Infelizmente. Hoje, na verdade, eu não vou propor nada sobre um formulário, questões prontas, perguntas. Eu quero simplesmente que você assista o vídeo, reflita sobre o que eu falei e coloque o teu comentário sobre esse vídeo. Só isso. Quero que você assista até o final, reflita. Se você para e pensa, dá uma raciocinada, olha à sua volta, olha onde você mora, né, dá uma refletida sobre o que é a sociedade brasileira e pensa se esse racismo pode ser superado por aqui. A minha luta diária é que a gente vença, né? Que a gente um dia consiga não ter mais essa discussão, mas isso ainda está longe. As vidas negras importam, eu sou militante por essa causa, sou militante pelo movimento negro, defendo que a gente consiga superar tudo isso, mas é preciso que cada um de nós se mobilize. Que você consiga entender que vidas negras importam é para a gente, de fato, acabar de vez com o processo de racismo no mundo e no Brasil. Que negros e brancos consigam ter os mesmos direitos. Que negros e brancos consigam conviver da melhor forma sem olhar para a sua cor da pele. Aliás, isso é uma das coisas mais absurdas, né? A gente conseguiu produzir no mundo um racismo através de cor da pele. Tá bom? Beijo grande. Espero que a gente se encontre em breve, mas a gente só pode se encontrar com segurança. Vidas negras importam e a gente siga na luta sempre.